Recomeçamos? Começamos! Mais um episódio do CPCast. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. A Gabriela é professora de biologia, coordenadora pedagógica. Luciano é diretor pedagógico do Camões Pinóquio. Eu fiquei parado pensando se tinha mais alguma coisa pra eu falar. Tá tudo certo, a gente fez muito bem, inclusive, essa introdução. Foi Depois ótima. de... Nossa, alguns meses. Pra quem tá em casa desde novembro do ano passado, a gente gravou 5 episódios esse ano, nenhum foi pro ar. Tivemos problemas técnicos com o nosso editor. Ele, devido a compromissos e outras coisas, não conseguiu fazer a edição, né? Eu vacilei nessa aí feio. Mas estamos voltando. É isso aí. Começou, não para mais. A gente para, mas volta, né? A verdade é essa. Sempre recomeçando. Tá tudo certo. Caiu, levanta. Nossa Senhora! Foi ensaiado? Não. Não foi ensaiado. Beleza. Bom sinal. Bom sinal. Sim. Gabi, qual o tema de hoje do CPCast? Acabei de perguntar isso pra ele, gente. Retrospectiva do CPCast, é isso? A gente vai fazer um Origins hoje. Vamos falar um pouquinho do CPCast, já que a gente tá voltando, né? Pra atualizar a galera, né? Contar um pouquinho da história, de como é que começou o podcast. Óbvio, das opiniões que a gente divide aqui, do que a gente faz aqui, por que a gente faz isso. Sim. Acho que vai ser legal. Beleza. E quando que começou o CPCast? CPCast começou em 2020, né? 2020? Acho que foi. Eu sei que foi julho, eu sei que foi meio do ano, mas exatamente o ano foi pandemia, né? Foi pandemia, foi julho de 2020. A gente tava naquela loucura de precisamos produzir conteúdo, precisamos de uma forma para encontrar uma forma de ajudar as pessoas, de aparecer também, né? Sim. De continuar relevante. Acho que foi um grande desafio para as escolas ao longo do ano de 2020, foi continuar presente na vida das famílias, continuar entregando alguma coisa que fosse útil. E a gente começou com o CPCast. Sim. Engraçado pensar agora o ano que a gente começou, porque o ano de 2020 foi caótico. Foi um ano estranho. Intenso. Porque a gente fazia coisas que a gente não faz mais. Não. A gente se ocupava de formas que foram bastante típicas daquele período. Sim. E aí nasceu a ideia e a gente começou a fazer o podcast. Você lembra como é que eram os primeiros episódios? Onde é que a gente gravava? Em casa? Não. A gente vinha pra escola. Não, no Maker. Uhum. É verdade. A gente gravava no Maker. Tem vídeo daquela época, eu acho até que... A gente começou com vídeo. Foi. A gente parou depois de fazer vídeo. Quem gravava os vídeos era a Larissa. Isso. Aí ela meio que dava uma dormida assim, a câmera parava. A câmera tinha um tempo, 20 minutos. E os episódios eram bem mais curtos. A gente Meia também... hora no máximo. É verdade, a gente também não falava tanto. Começou no Maker, é verdade. E começou de cara tendo 2 formatos, né? Duas linhas editoriais. Não, isso foi depois. Foi depois? Isso foi 2021, já. Ah. Os primeiros episódios a gente foi... O primeiro eu acho que era como montar um plano de estudo, que é o nosso episódio mais baixado da história até hoje. Boa. Um número absurdo de downloads. Eu acho que é porque é o primeiro. Pode ser. Porque ele é bem fraquinho. Não, pode ser que o tema chame e a pessoa só baixe e não escute mais. Pode ser. Eu acho que assim. o pessoal começa a seguir a gente e fala, quero ouvir o primeiro. Vamos ver como é que era. Se você tá vendo a gente pela primeira vez, não baixe o primeiro episódio. Por favor. E aí a gente começou a fazer vários episódios. E aí no segundo ano, em 2021, aí a gente começou a tentar dividir linhas editoriais. Isso. Tentar descobrir quais assuntos faziam mais sentido. Essa parte de estudo sempre deu muito bom. O pessoal sempre gostou muito. Sim. Montar plano de estudo para Enem, como ajudar o filho a estudar em casa, como orientar o estudo das crianças. É um assunto que sempre que a gente faz tem bastante. E aí em 2021 a gente começou com convidados. Foi. A gente começou a convidar outras pessoas e fazer tipo um formato de entrevista. Que também é muito legal, né? Também é muito legal. Mas desde legal. que a gente começou a fazer vídeo no ano passado, a gente Não convidou mais ninguém. não convidou mais ninguém. É verdade. Fazer vídeo já é um negócio, né? Com convidado
não temos competência. Eu não tenho competência para um negócio desse. Quem sabe um dia a gente chegue lá. Vamos lá, um passinho de cada vez. Mas olha só, você falou um negócio no início. A ideia, obviamente, do CPCast foi do Luciano, tá? Qual era... Você falou aí de aparecer mais, né? Da gente estar aparecendo, da gente ajudar as pessoas. Qual a ideia que você queria com o CPCast lá no teu início? Era isso? Alcançar pessoas? Foram 2 ideias que se juntaram e deram origem ao CPCast. A primeira ideia foi uma coisa que a gente sempre viu aqui na escola. Foi sempre uma queixa nossa de que a gente fazia um trabalho muito legal, mas era muito difícil comunicar. Era muito difícil ver que as pessoas estavam entendendo o nível de importância que a gente dava para o trabalho, o nível de esforço, de excelência que a gente buscava. A gente sempre teve uma noção de que para o pai é muito difícil avaliar o pedagógico de uma escola e outras coisas entram na frente. Infraestrutura entra na frente, se tem computador na sala, se a carteira é nova, se o prédio é enfeitadinho, tudo isso acaba entrando um pouco no caminho e são coisas importantes para uma escola ter, mas não são o centro da escola, não são o pedagógico. E, infelizmente, a maioria dos gestores, a maioria dos diretores escolares sabe disso. E ele sabe que se ele fizer um investimento de R$5.000 em infraestrutura e um investimento de R$5.000 em capacitação de professor, o retorno de curto prazo dele é muito maior na infraestrutura. E, por um lado, isso é verdade. Por outro lado, não adianta a gente ficar reclamando disso e se queixando disso e culpando as pessoas por elas não terem esse entendimento, essa percepção. Então, como é que a gente informa, como é que a gente produz um conteúdo que ajude a, primeiro, entender o que a gente faz aqui e, segundo, dar para as pessoas mais capacidade de entender, de diferenciar o que é um ensino bom, o que é um ensino ruim, o que é uma escola boa, o que é uma escola mediana, comum, o que é uma escola que se esforça mais para entregar um ensino de qualidade, uma educação de qualidade. E aí a gente precisa falar do que a gente faz, a gente precisa apresentar como a gente pensa. E é difícil ter tempo para fazer isso, ter disponibilidade. Se você fizer isso no 1-a-1 é possível, mas você tem um alcance muito limitado. E essa foi primeiro ponto, né? Eu queria fazer isso. E tinha também a questão do entregar valor, né? De mostrar para as pessoas em casa que naquele momento foi o momento que a gente tinha tempo para fazer isso. Apesar de ser um ano meio enlouquecedor por causa das mudanças, porque a gente teve que adaptar muita coisa, os dias eram estranhos, né? Tinha momentos do dia que a gente conseguia parar e conversar e planejar. O ano foi muito disso. Sim. Quando você está com uma escola aberta, quando você está com criança dentro da escola, a todo momento está acontecendo alguma coisa e a todo momento você pode ser interrompido. Tanto que hoje em dia a gente grava sábado. Né? Naquele ano, sei lá, dava meio da tarde, 3 horas da tarde a gente marcava. De 3 às 4 a gente vai gravar e dava para gravar. Sim. Não tinha ninguém interrompendo a gente. Sim. Era mais fácil de se planejar, mais fácil de se organizar. Então, por que não aproveitar, né, esse período para fazer isso? E aí, vamos fazer um podcast. Foi um ano que eu escutei muito podcast. Sim. Pô, podcast é legal, gente. Vocês não gostam de podcast? Bom, eu acho que quem tá ouvindo deve gostar. Mas espero. Assim, podcast é muito legal. Você tá fazendo outras coisas, você tá ouvindo um negócio ali. Tudo bem que desassocia um pouco a atenção, mas, cara, é muito bom. É bom, eu gosto. Eu adoro podcast. Mas foi um ano que eu vim andando pra escola, eu não tive... A gente não teve, né? A gente não ficou em casa. Não. A gente ficou em casa acho que 1 ou 2 semanas. Nem 2 semanas. A gente veio trabalhar na segunda e na terça, porque a gente não fechou a escola imediatamente. A ideia da gente é que tinha gente que precisava. Naqueles dias, pelo menos. Não ia ter como deixar o filho em casa. Todo mundo não tinha parado de trabalhar. As escolas fecharam antes. Sim.
Então, na terça-feira, quando vieram 5 ou 6 alunos, a gente falou, beleza, então amanhã dá para fechar. Então a gente ficou em casa quarta e quinta. Na sexta a gente veio, fez uma reunião presencial. Depois a gente ficou segunda, terça, quarta e quinta em casa. E na sexta a gente voltou para mais uma reunião presencial. Segunda-feira a gente estava montando um EAD a todo vapor. E não paramos mais. Então eu vim andando para a escola, rua vazia, escutando podcast. Tristão, gente. Voltava andando, rua vazia, ouvindo podcast. Saía para correr, rua vazia, ouvindo podcast. Então, escutei muita coisa naquele tempo. Pô, podcast é legal. Quando o Luciano trouxe a ideia, tô aqui pensando, né? Como é que eu fiquei? Eu ia te Acho perguntar que apavorada. Por que você aceitou? Eu acho que no primeiro momento eu devo ter ficado apavorada. Eu não lembro a sensação em si. Mas... Não sei. Aceitei. A Gabi era meio muda, né? A Gabi... A gente tinha metade do tempo porque só metade das pessoas falavam. É verdade. Isso mudou bastante. A Gabi escolhia os temas... Sim. Montava o roteiro. A gente tinha roteiro, gente. Com perguntas. É verdade. E aí a gente ia conversando. É verdade. Não sei por que eu topei. Eu não tenho essa resposta, mas provavelmente eu fiquei assustada. Mas eu sempre gostei de podcast. Eu acho que é um formato que, de novo, você consegue estar fazendo outras coisas e atingindo as pessoas. Então, a ideia era muito boa. Então, a gente foi. E deu certo. Eu acho que a gente tá aqui hoje voltando a fazer é porque deu certo. E me diz uma coisa, Gabi. Você lembra dos convidados que a gente passou a chamar a partir de 2021? Caraca, boa. Vamos ver se eu lembro. Se eu esquecer de alguém vai ser muito ruim. Mas vamos lá. A gente teve Bel. Várias vezes. Eu acho que Bel foi a primeira convidada. Bel oficial. Foi a primeira convidada? Pode ser. Acho que Bel foi a primeira convidada. Bel, pra quem não conhece, Isabel Duncan. Ela fez, acho que uns 3 ou 4 com a gente já. Ou 5, né? Por aí. Eu lembro da Simone Fusaro, que também gravou com a gente. Eu lembro do João Malheiro, que gravou com a gente. Eu lembro da Kátia Simone Benedetti, que gravou com a gente. Então vamos lá, peraí. Quem é a Bel? Boa. A Bel é orientadora familiar. Ela mora em São Paulo. Uhum. Ela fala sobre... Ela atende pessoas, né? Sim. Não posso falar besteira, me ajuda. Famílias, casais. Famílias, casais. E faz orientação familiar. Então, a gente já falou com a Bel sobre temperamento. Sim. A gente falou com a Bel mais de uma vez sobre temperamento. A gente falou com a Bel... Temperamento também é um assunto que, dá quando muito, a gente né? fala... Dá muita coisa. Muita gente se interessa. É legal mesmo falar de temperamento. Eu não sei se a gente já gravou outra coisa com a Bel que não temperamento. A gente gravou um que não foi... Na verdade, foi live, não foi... foi sobre segurança, como falar com as crianças sobre segurança naquela época das escolas. Mas eu lembro muito de falar com a Bel sobre temperamento. Sim, eu acho que a maior parte foi isso. Beleza. Quem é Simone Fusaro? A Simone também é orientadora, ela já trabalhou em escola, a origem dela ela é fonoaudióloga, na verdade, e a família dela tem uma escola em São Paulo, e ela também hoje em dia orienta famílias e para ajudar aí nesse desenvolvimento. E a gente conversou com ela sobre... Ai, me pegou, hein? Vou colar. Vou voltar. Vou ver o episódio pra saber, ter certeza. Eu ponho aqui na legenda, eu tô me coçando aqui pra não colar. Boa, mas foi um episódio legal também. Ela fez com a gente, acho que 2022. Se eu não me engano, 2022. Pode ser. Quem mais? João Malheiro. Quem João é João Malheiro? João Malheiro é diretor de escola. João Malheiro é doutor em educação com formação em virtudes. Atualmente candidato a vereador, inclusive. Será que podia falar dele? Será que o TRE não vai brigar com a gente? Ih, tem isso? Sei lá. Ih, caraca. A gente solta depois do negócio. Atualmente candidato a vereador. Mas o João também é uma pessoa muito inclinada à educação. E a gente falou com ele, o dele eu lembro, modelos educativos, né? Os tipos de pais que a gente tem por aí. Foi um episódio bem legal também. Sou fã do João.
Além desses, eu lembro da Simone, da Kátia Simone. Fala aí da Simone. Que a gente galera. falou sobre alfabetização. Isso. Né? Método fônico, método de alfabetização, também é um assunto que as pessoas se interessam bastante. Tem 2 ou 3 episódios sobre isso. A gente já fez, Que a gente já fez. Um deles foi com a Kátia, que é uma das maiores especialistas no Brasil sobre alfabetização. Então, se você quiser entender por que a BNCC não é tão legal, por que a BNCC é perigosa, siga a Kátia, ela fala bastante disso. E como você alfabetiza uma criança da maneira correta. A Kátia, ela tem uma característica interessante, que ela é professora de Fundamental 2. Sim. E ela pega os alunos saindo do Fundamental 1 sem analfabetos funcionais, né? Sim. Então ela vive esse drama e ela trabalha muito nessa questão de como evitar que isso aconteça. É um trabalho muito bacana. Eu lembro que a gente falou com o Rodrigo Cachoeira. Verdade, foi muito legal esse episódio. Eu fiquei com vontade de ser da polícia depois desse episódio. Foi muito legal. Ele faz o Papo de Responsa, que foi uma iniciativa que começou com a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Um cara chamado Beto Chaves, que é policial civil aqui no Rio de Janeiro. E ele faz esse trabalho no Rio Grande do Sul. Então eles vão nas escolas, eles falam dos perigos, do uso de drogas, das coisas que acontecem no dia a dia do adolescente, né? E orientam os adolescentes em relação a como agir, o que fazer, o que não fazer, quais são os problemas, quais são os riscos. É um trabalho muito bacana. Foi um papo que a Conexão quis derrubar a gente em vários momentos. É verdade, Luciano, é verdade. Mas foi muito legal, foi muito legal. Foi bem legal, eu saí com vontade de verdade. Falei, caraca, eu não sabia que fazia isso tudo. Eu tô lembrando aqui de uma convidada, eu não vou lembrar o nome dela, porque a gente não gravou. Ai, foi a Dorita Porto. Exatamente. Que também é orientadora familiar, já foi diretora de escola. A gente não conseguiu gravar com ela, a gente ia gravar sobre sexualidade. Deu um problema de áudio, né? No computador dela. E a gente não voltou, tá aí. Vou tentar de novo, vou falar com ela de novo. Podemos. A gente falou com a Thalita aqui ou no Instagram? A gente falou com a Thalita aqui. Tem um episódio com a Thalita, né? O Luciano também tem uma memória, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Thalita Martins. Thalita, acho que a gente puxa a sardinha pra essa galera de escola, obviamente, porque é um podcast pra isso, né? Mas a Thalita é diretora de escola, de Campo Grande. Também muito voltada, conhece o João, conhece a Bel, conhece essa galera. E falou com a gente sobre educação personalizada. A gente falou um pouco sobre educação personalizada. Foi bem bom também. Legal. E o último que eu me lembro foi a galera do Midas. Ele lembrou, meu Deus. Porque a gente tinha 2 linhas editoriais. Exatamente. Que a gente fez também na época, Escola para Coordenadores. A gente fazia um conteúdo que quando eu esqueci de falar disso na resposta ali dos fatores que me deram a ideia. Boa. Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer, por causa daquilo tudo que eu já comentei, uma coisa, sei lá, que a gente chama de escola para pais. A gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a como criar os filhos, a como escolher a escola, então a gente queria ter alguma coisa que funcionasse meio como uma escola para pais. E aí, quando a gente começou o CPCast, a gente percebeu também que quem trabalhava em escola tinha uma carência parecida. E aí, uma das linhas editoriais que a gente adotou em 2022, eu acho... Não lembro. Foi justamente o Escola para Coordenadores. Foi. E aí a gente teve alguns episódios, teve convidados falando um pouco sobre isso. A gente tem esses episódios lá disponíveis em áudio. E aí a gente falou com... Tô aqui pensando. Tô aqui tentando lembrar do nome das meninas. Que elas trabalhavam... Eu ia colar dele. Como ele não vai colar, eu não vou colar também. Eu não lembro. Que elas trabalhavam com coordenação pedagógica. Elas trabalham. O Instagram delas é @midaseducação. E elas estavam lançando um infoproduto. Isso. Que era justamente para ensinar como faz coordenação pedagógica. Exatamente. É isso mesmo. E elas têm um conteúdo bem legal, bem interessante lá no Instagram sobre isso. Elas ajudam essa parte aí de gestão, de organização desse bastidor de escola que às vezes não aparece tanto. E eram nomes bem comuns, assim, os nomes delas. Carol e... Uma é Carol. Você lembrou o nome comum. Aí tinha um... Querido. Vai estar aqui. Se tiver vídeo esse episódio, daqui a pouco. vai estar na tela.
Ah, tá. É porque eu ia falar, o episódio delas não teve vídeo. Não, o episódio delas não teve vídeo. Carol e... Não sei. Qual foi o episódio mais legal pra você? Caramba! Eu tô perguntando mais legal. O episódio mais legal pra mim... Pô, difícil, viu? Eu gostei muito do episódio com a Kátia. Eu acho que tem um aprendizado bacana ali, né? Pesado. Eu gosto muito de fazer os episódios sobre Enem, porque eu trabalho com alunos nessa faixa etária, eu sei o quão perdidos eles são em relação a como se preparar para uma prova, como navegar um SISU. Eu acho que um dos episódios mais valiosos que a gente tem, talvez não tanto em termos de entretenimento, mas em termos de... Pode mudar a tua vida, é o episódio que a gente tem sobre SISU e sobre ProUni, que a gente gravou acho que no início do ano passado. É verdade, tem bastante conteúdo ali. Porque o aluno que faz o Enem e não entende como o SISU e o ProUni funcionam, a chance dele conseguir uma vaga é muito menor do que um aluno que entende como fazer o processo. Tem muita pegadinha, tem muita armadilha, então eu me senti muito bem gravando aquele episódio. E tá muito bom, modéstia à parte. Boa. O conteúdo que tá ali tá muito legal. Tem bastante conteúdo. Tô pensando, eu ia perguntar o que você menos gosta, mas acho que isso não é uma boa pergunta. Vou pular pra próxima. O que eu menos gosto? Vou pular pra próxima. Ano passado a gente começou a fazer vídeo. Eu acho o vídeo muito legal, mas vídeo tem eu acho que vídeo demanda uma infraestrutura mais pesada pra ir bem no YouTube de hoje em dia. Boa. E gera tanto uma cobrança de trabalho maior como uma expectativa que pode dar uma prejudicada, pode gerar uma frustraçãozinha e não colabora pro sucesso do empreendimento como um todo. Então, é um meu dilema atual, assim. Vídeo. O quanto investir de capital e de esforço na continuidade do vídeo. Entendi. E pra você? Cara, tem um episódio que eu gosto muito, que a gente gravou em casa. Eu lembro exatamente desse episódio. E o nome dele, se eu não me engano, é Como Educar as Crianças para o Bem. Eu acho. E o conteúdo daquele episódio ficou muito legal. Eu acho que foi o início, antes da gente começar a falar sobre virtudes. A gente abriu uma série para falar das virtudes e antes a gente fez esse. E aquele episódio, ele me toca. Então, ele tem ali eu gosto. Eu lembro muito dele, então eu gosto. Acho que é meu preferido. E o que você menos gosta? O que eu menos gosto? Sei. Quando dá alguma coisa errada. Quando a gente não consegue. Quando a gente faz besteira. Quando a gente faz besteira. Gente, é real esse negócio de bastidor. Às vezes não grava aqui, às vezes sai um chiado. Quando sai uma coisa muito errada na gravação, lá no início a gente soltava muito errado mesmo, lembra? Tipo, com barulho, era horrível pra tirar. O áudio era ruim. Então isso me incomoda. Quando dá um negócio ali muito errado, me incomoda. Quando a gente colocou esses microfones aqui, trocou os cabos, foi um divisor de águas. As coisas vão melhorando, né? Assim, eu acho. Mas quando dá alguma coisa errada assim, me irrita. Não tem nenhum episódio que eu não tenha gostado. Talvez esses com ruído, com essas coisas assim que ficaram ruins, mas eu não tenho memória de quais são exatamente. Mas... Agora uma pergunta difícil. A gente ganha R$0 fazendo isso aqui. A gente não vende nada pra ninguém. Todo mundo tá produzindo conteúdo aí, tá vendendo um cursinho, tá fazendo alguma coisa. A gente ganha R$0 pra fazer. Não vende nada. Por que fazer? Por que fazer? Porque, só para o pessoal entender, enquanto a Gabi reflete e aprofunda as reflexões, a gente começou. Sim. No início, a Gabi fazia o roteiro, a Gabi editava o áudio e eu só aparecia para gravar. E aí, com o tempo, a gente foi deixando de fazer roteiro. Sim. A gente meio que vê o que é o assunto da semana, o que está acontecendo e o que vale a pena falar naquele momento.
E ano passado eu passei o ano inteiro editando, mas a dinâmica era sempre a mesma. E aí, dá pra gravar esse sábado? Dá pra gravar, vamos gravar. E a gente grava. A gente nunca parou pra conversar off, assim. Verdade. Por quanto tempo a gente vai fazer? O que faria a gente parar? É verdade. Então, on the record aqui, pra todo mundo ouvir. Aliás, tem ninguém aqui na sala, só nós dois. Fala aí. Não, eu acho que assim, no início era uma coisa de experimentar, de vamos ver se vai dar certo e se vai acontecer. Mas tem um retorno indireto, eu acho, que de fato eu acho que ajuda as pessoas. E eu não tô falando isso pra ser, tipo, Madre Teresa, não, zero, longe disso, mas eu acho que faz muito sentido colocar o que a gente acredita para outras pessoas. Então, eu acho que continuar fazendo por isso. E tem uma coisa também que, se a gente parar pra pensar, 2020, né? A gente tá em 2024. São alguns anos fazendo isso. E a gente vai mudando ao longo dos anos, né? Então, e eu acho que as coisas que a gente acredita e que a gente fala também vão mudando ao longo desse tempo. Então, eu acho que carrega um pouco do que a gente é. Então, acho que vale a pena, sempre vale a pena. Com certeza, hoje em dia a gente fala melhor de vários assuntos do que a gente falava lá em 2020, né? Sim, com certeza. Então, acho que é isso. Acho que faço por isso. Nunca parei mesmo pra refletir. Por que a gente vai parar? Por que a gente vai continuar? Os meus motivos, eles foram mudando ao longo do tempo. A ideia de por que começou, né? Era mostrar o trabalho, era formar pais, né? Para entenderem melhor da educação, do trabalho da escola, da educação dos próprios filhos. E quando a gente começou, você era assistente de coordenação. Sim. Né? Então, a Gabi tinha estagiado aqui na escola, tinha trabalhado como professora, estava como professora ainda de biologia em 2020. Você estava na grade ainda. Não, eu não gravei aula. Eu tava maker só, eu acho. Você tava no maker. É verdade. A gente começou o projeto do maker em 2019. Isso. Foi quando a gente contratou o projeto e aí eu te convidei para ser professora do maker. Isso. E aí 2020 não teve maker. Não. Porque não tinha presencial, não tinha como usar o laboratório. E aí depois você ainda voltou para dar aula de biologia, enfim. Mas naquele momento ali você estava como auxiliar de coordenação e professora do maker. E beleza, né? E aí a gente começou. Com o passar do tempo, 2022, você começou na coordenação. 19, 20, 21, 22. Final de 22, você assumiu a coordenação do Fundi 1. Né? E aí, nesse período, Não. Final de 21. Final de 21, verdade. Final de 21. Final de 21. Gabi... 22 eu fiquei na coordenação, 23, 24 agora. Tá certo. 23 você assumiu infantil. 23 eu assumi Início infantil. de 23 você assumiu infantil. Isso. Beleza. E aí, nesse período 2021, quando eu comecei a ver esse futuro, eu falei, cara, isso aqui é uma ótima formação. Vale muito a pena. Aí entrou o diretor da escola, pensando, né? Olha, tem uma pessoa que eu tô vendo potencial, eu acho que ela vai assumir coordenação um dia. Tem várias formas de você treinar alguém, de você ensinar alguém. E eu falei, cara, o CPCast é um ótimo lugar, porque a gente pega um assunto que é relevante para educação, pega um assunto que é relevante para a escola e a gente conversa sobre esse assunto. E essas conversas estão gravadas, estão no Spotify, estão no Apple Podcast para todo mundo ouvir. Que loucura! Então podia ser uma série Como Treinar Sua Coordenadora. Né? Podia. E aí o tempo foi passando e isso acho que funcionou bem. Sim. Até porque antes da gravação tem sempre um bate-papo, depois da gravação tem sempre um bate-papo. A gente fala de assuntos de escola, a gente conversa sobre isso. E aí eu vi que, pô, legal.
a Gabi, que lá no início montava roteiro e só fazia pergunta, ela tá falando, ela tá dando opinião, ela tá dando a visão dela, ela tá contando experiências que ela tem com os alunos. E isso enriqueceu muito. Sim. Então, chegou um momento ali que eu também comecei a aprender muita coisa. Ó. E no início as referências eram muito comuns, né? Eu te passava as referências. Sim. E você ia lá e estudava as referências que eu te passava. Então a gente falava totalmente a mesma língua. Com Sim. o passar do tempo, eu comecei a ver autores que eu não tinha lido antes, eu comecei a ter contato com ideias que eu não tinha conhecido antes, e isso passou a ser mais uma coisa que enriquecia para mim também. E aí agora chegou num ponto onde é para ajudar outras pessoas mesmo. Porque a gente já recebeu mensagem de Verdade. Gente em Minas, de gente no Paraná, de gente que não tem nada a ver com o público-alvo da escola aqui. É verdade. Mas que mandam mensagem pra gente no Instagram, que falam com a gente sobre as coisas que ouviram aqui e agradecendo. Eu já tive feedback de mãe, eu já tive feedback de diretor de escola, que montou a escola e com um grupo de famílias e que pegou uma informação aqui com a gente e me mandou mensagem depois pra agradecer. Então... É verdade. Hoje é basicamente por causa disso. E aí tem algumas pessoas hoje que me cobram. É. A gente estava sem soltar episódio esse ano. Ainda estamos, né? Estamos gravando, ainda não soltamos nenhum. Esse aqui vai sair, nem que seja a forceps. Mas aí já tem uma galera que me cobra. Sim. Cara, você parou com o CPCast? O que houve? Tem que voltar. Teve uma mãe da escola que mandou: enquanto não tem episódio do CPCast, estou ouvindo esse. O que você acha? Eu nem te falei isso. Aí eu falei: eu não conheço essa pessoa. Não posso te dar referências. Vamos lá ouvir essa pessoa pra ver se a gente tem que gravar com urgência ou se pode deixar Exatamente. ouvindo outra coisa, né? Exatamente. Então, eu acho que foi mudando ao longo do tempo, mas eu tive todos esses motivos aí ao longo dos últimos... Mudou bastante. Sim, mudou bastante. Conforme, inclusive, os formatos foram mudando. É? É. Mas não tá associado ao formato, né? Não diretamente. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí, qual o futuro do CPCast, Luciano? Qual o futuro do CPCast? Aí... Ferrou. Porque, gente, a gente tá fazendo isso realmente agora. A gente não conversou sobre isso. Não, a gente tá... reunião de alinhamento do CPCast. Gravada. Pauta. Cara, eu acho que o futuro... Eu tive uma ideia no passado que foi uma cafajestagem da minha parte, porque eu cheguei a falar com a Bel, eu queria ter um episódio por mês com a Bel, nós três. É verdade. E queria tentar dar um jeito da galera mandar pergunta pra gente interagir um pouco mais e só responder perguntas das pessoas. E eu cheguei a falar com a Bel e a gente não tocou isso pra frente. Então, publicamente aqui fica o meu pedido de desculpa por criar expectativas que não foram levadas adiante, mas eu acho que isso é uma coisa muito legal, ter mais uma pessoa aqui, porque por mais que a Bel concorda com a gente em muita coisa, ela tem uma visão completamente diferente de outros assuntos, então acho que enriquece bastante. Com certeza. Ela virou a minha melhor amiga da internet. Boa. Né? Das pessoas que eu conheci na internet é o relacionamento mais próximo que eu tenho hoje, que é muito legal. E eu acho que isso a gente tem que tirar do papel. Sim. Tem a questão do vídeo, né, que eu tô me debatendo aqui. Por exemplo, se esse episódio vira vídeo ou só áudio. Então, antes feito do que perfeito, pode ser que saia só em áudio, mas pode ser que eu seja acometido por uma onda de bravura, coragem e heroísmo e edite isso aqui também pra gente soltar mais um no YouTube. Mas eu acho que vídeo precisa de mais infraestrutura. Sim. Eu acho que melhorou bastante, né? Hoje a gente tem câmeras melhores do que a gente tinha, hoje a gente tem iluminação melhor do que a gente tinha, a gente tem microfone melhor do que a gente tinha, tem tudo melhor. Sim. Mas eu acho que ainda não tá num nível digno de YouTube 2024, onde a galera produz coisas sangue. Com muita qualidade e faz como profissão, faz pra ganhar dinheiro, então faz com profissionalismo. Então essa é uma grande dúvida que eu tenho. Mas eu acho que tem que continuar. Sim.
Não sei, e você? Vou contar uma coisa pra vocês. Ontem, ele veio... Ele falou que tinha uma coisa séria pra falar. Eu falei, séria que você falou? Depois do almoço. Ele falou... Eu queria falar um negócio com você. Já tem um tempo? Já tem um tempo. Mas eu não sei a melhor forma. Alguma coisa assim. Eu pensei cá comigo. Espero que ele não me demita. Eu tô cheia de parcela. Eu fiquei, meu Deus. Tá. E aí ele mostrou os resultados do CPCast lá de download sem a gente estar fazendo nada esse ano, né? E aí eu falei, mas era isso que você queria falar? Eu acho que a gente tem que voltar a gravar. Eu gosto muito do CPCast, eu tenho carinho mesmo. Eu acho que se a gente para pra olhar, tem um monte de coisa aí pra trás. Eu acho que a gente melhorou um monte de coisa. Acho que a gente ajuda pessoas, acho que a gente aprende, enfim. Eu espero que a gente consiga gravar. A gente tá no segundo semestre de 2024, não é muito fácil. Dia 28 de setembro. Mas espero que a gente consiga liberar algumas coisas por aí, que a gente consiga voltar a ter uma rotina de gravação e trazer coisas para as pessoas. Ao longo desse tempo também eu entendi que educação não é só para quem tá em escola. Não tem como ser. Uhum. Então acho que a ideia de colocar isso para fora faz muito sentido. Talvez se eu não estivesse em escola, eu adorasse a ideia do CPCast mesmo assim. Porque educação não é só dentro de escola. Então, o sentido é esse. Então, espero que a gente consiga continuar e não pare de fazer o que a gente está fazendo. Acho que é interessante. Será que eu volto com a blogueiragem de centavos agora, gente? Eu vou pensar aqui. Tem que divulgar os episódios. Ai, meu Deus. Dá-me paciência. Mas você não parou a blogueiragem totalmente. Ai... não Por que parei. é tão difícil blogueirar, Gabi? Cara, é difícil. É mais uma coisa... Você falou aí do negócio de profissionalismo, né? Porque tem gente que faz pra retorno financeiro como profissão mesmo, como... Tem gente que fica 4, 5 horas por dia fazendo stories, sim, né? Sim. Mas é porque quando você não coloca isso numa caixinha, tem uma pessoa que eu gosto muito no Instagram, que eu conheço ela pessoalmente, ela é de São Paulo, a Cris, ela é dona de uma veterinária. E aí, ela agora também embarreirou pra esse lado da blogueiragem, né? Uhum. E tá fazendo um trabalho muito legal para veterinários, com os veterinários da clínica dela e outras pessoas. E ela falou, cara, é uma coisa que eu tive que colocar na minha rotina como um trabalho, porque senão não acontecia. Eu acho que é isso, acho que a dificuldade é essa. Arrumar um momento para que isso seja real e não apenas brincadeirinha na internet. Eu abandonei essa vida vai fazer 1 ano já, porque realmente... Não é um tempo que você tem que dedicar, não é à toa. Óbvio que o story que eu posto hoje em dia lá é à toa da minha vida, mas quando com uma intenção, cara, leva tempo. Leva tempo. Dá trabalho, leva tempo. Você tem que ter uma disponibilidade de tempo e uma disponibilidade emocional também. Porque você vai falar coisa lá e as pessoas vão vir... gente, eu fui xingada, né? No passado teve isso, né? Quando a gente falou de bullying. Menina do céu, pessoa muito doida. Que loucura. A gente postou um Reels, né? Um episódio que Esse episódio foi muito bom. Foi. A gente gravou um episódio ano passado falando o que era bullying, o que não era bullying, né? Porque existe bullying, existe mimimi. Existe implicância, existe vitimização. Existe criança sendo criança... Né? Existe um monte de coisa. E aí a gente fez um episódio pra falar sobre isso. E aí no Reels que mais viralizou, que foi um falando sobre o que não é bullying, né? É por isso que as crianças estão assim hoje em dia. Não, mas não foi assim, foi xingamento. Não, teve outro que foi xingamento mesmo. É por isso que você se eu te chamar disso, é bullying. Exatamente. Enfim, tem que ter uma carga. Tem uma outra coisa, deixa eu falar uma coisa que eu pensei aqui agora. Na educação, existe um monopólio de pensamento. Sim. Não sei se a palavra certa é monopólio, mas as coisas, elas estão dentro muito... As pessoas seguem muito uma linha de raciocínio. E isso também é importante. Colocar uma outra visão que não a que a maioria das pessoas enxerga, eu acho que faz muita diferença também. Porque hoje...
por exemplo, você vai fazer, a gente tá esses dias falando sobre curso, né? E aí você escolhe uma pós pra fazer, um curso pra fazer, pra botar pra equipe e tal. Cara, é difícil você achar, pode não ser o supra-sumo, mas é difícil você achar um que bata com o que você acredita, entendeu? Então, acho que colocar coisas aqui no CPCast da forma que a gente acredita, porque hoje é mole, por exemplo, falar de bullying. Vai ter um monte falando de bullying. Mas às vezes não é a verdade aquilo ali, não é daquele formato, entendeu? Então, eu acho que colocar o conteúdo aqui é colocar um pensamento pra fora que às vezes as pessoas não encontram tão fácil por aí, entendeu? Com certeza. Uma coisa que eu vi muito claramente, até quando eu fiz minha pós-graduação em gestão escolar, eu fiz um TCC sobre avaliação. E aí eu comecei a estudar muito sobre avaliação, para falar sobre o assunto, para ter propriedade. E aí você começa a achar, você vai procurar fora do Brasil principalmente, você encontra duas correntes falando de avaliação. Você encontra a corrente que a gente usa aqui no Brasil, que é a francófona. São basicamente pedagogos franceses, suíços, que é quem mais influenciou. No Brasil a gente tem um modelo francês de educação, até hoje, super influenciado pelas ideias dos franceses. E você tem um modelo anglo-saxônico. Então, Austrália, Alemanha, tem uma outra visão do que deveria ser a avaliação. E é um modelo, para mim, muito mais coerente, muito mais interessante, muito mais rico. Só que você não tem autor no Brasil falando sobre isso. Existe um monopólio de pensamento. E aí, se você pega as revistas, parece que existe um jeito certo de fazer o negócio. Mas se você olhar para os resultados da educação brasileira, é um jeito certo que dá errado. Sim. A gente, o jeito é esse. Pô, mas tá sempre dando errado. A gente tá sempre caindo nos rankings, né, de qualificação, de ensino. No PISA, no Pearls, a gente tá sempre indo pior. Então, será que o jeito certo da gente é certo mesmo? E a gente não tem espaço. Não, tem. Óbvio que a gente precisa se colocar do tamanho que a gente é. Sim. Né? Nossos, 30 ouvintes. Brincadeira, tem mais, mas a gente sabe que a gente é pequeno em relação à produção de conteúdo e a quantidade de gente que a gente atinge ainda. Mas a gente vê que coisas que a gente fala há algum tempo estão começando a aparecer agora. Eu lembro que lá atrás, primeiro ou segundo ano, acho que 2021, a gente fez um episódio sobre alguma coisa positiva na educação. A gente fez um episódio desse com a Bel. Com a Bel. Você fez um episódio desse com a Bel, uma live. Falando de disciplina positiva. Né? Das ferramentas. Das ferramentas da disciplina positiva. Que não é a mesma coisa... Que educação de passagem positiva. Que educação positiva. São coisas diferentes. Eu vou fazer um episódio sobre esse assunto. E a gente e na época foi uma coisa que a gente frisou assim, olha, disciplina positiva tem aqui algumas coisas, tem aqui algumas ferramentas interessantes. Não é educação positiva, não é psicologia positiva. E a gente falou disso. E aí, ao longo do tempo, né, a gente sendo xingado de opressor, agressor... Comunicação violenta. Comunicadores violentos, e a gente fez um episódio sobre disciplina, onde a gente falava que as crianças precisavam ter disciplina, precisavam ser obedientes. A gente fez um episódio sobre obediência. Obediência não pode, porque obediência tolhe, tira a liberdade. Só que o que a gente está vendo hoje? Esse ano eu vi algumas vezes isso. Influenciadores que pregavam educação positiva, falando por que não usam isso nos próprios filhos. Então, eu acho que quanto mais debate você tem, mais os mitos caem rápido. Com certeza. Mais os modismos passam rápido. Mais a gente enxerga que aquilo que foi propagado como o cajuzinho do verão, a nova novidade sensacional, você consegue validar aquilo ou não rápido.
se você só tem um viés. Um viés e se só repercute de um jeito, se um fala, e o outro concorda, 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 até você achar a falha, já deu muito errado. Então, quando você tem o debate, quando você tem a argumentação contra o contraponto, exatamente, você fica mais inteligente. Sim. Mais rápido. Gente, eu fiz cursos com S, vários. De disciplina positiva, vários. Eu tenho 2 livros, eu tenho baralho, eu tenho... E era um cajuzinho do verão. Era um... Porque é lindo, né? É, lindo. Eu lembro de um curso que eu fiz e a experiência que era agora vamos inverter os papéis. Vocês são as crianças e nós somos os adultos opressores. Nossa, como a criança se sente. Enfim, vou fazer um episódio sobre isso qualquer dia. Mas assim, mas eu acho que justamente por isso, né? Porque chama muito atenção, porque é dado como o melhor recurso do mundo, e às vezes a gente cai em armadilhas. E eu acho que eu critiquei muito algumas pessoas quando elas falaram, não, porque não é bem assim. Eu falei, bonito, não é pro teu filho, né? Pro filho dos outros você vende curso, que você faz as coisas, é maravilhoso. Mas é porque chega ali numa certa idade que não funciona mais. E a gente precisa conseguir falar isso. As pessoas precisam conseguir falar isso. E eu acho que esse é o lado bom de não vender nada. Porque quem vende pra você a família perfeita, vende pra você a melhor família do mundo. E a família perfeita não é perfeita. A melhor família do mundo não é a melhor família do mundo. Tem problema, tem... E a grande questão é que você tá levando pessoas a acreditarem que se você fizer do jeito que aquele cara, que aquele guru, que aquela moça tá mandando, vai dar tudo certo na sua vida. E não vai. Não é assim que funciona. Então é legal ter essa possibilidade, né? De falar sem esperar a compra de volta. Né? Exatamente. Isso é muito legal. O que mais? Eu acho que a gente falou de passado, a gente falou de presente, a gente falou de futuro. A gente tá em... Eu não vou prometer nada, não. Parei com isso. Eu ia falar, a gente consegue quantos até o final do ano? Não vou fazer isso, não. Não precisa. Compromisso público desse, eu acho que é demais. Eu acho que esse vai ser o ano que a gente vai ter menos episódios do CPCast. Boa! Perfeito. Parabéns. Boa. Bom compromisso. Mas que vai ter, pelo menos vai ter. Pelo menos um a gente consegue garantir. Eu vou... Não sei se as pessoas chegaram até aqui, mas se chegaram... o que as pessoas gostariam de ver? Eu acho que isso é interessante. A gente passou por essa dúvida num momento do CPCast, né? Porque é difícil a troca com o público de podcast. Sim. Vocês estão ouvindo aí, mas se vocês não comentarem, não falarem nada. No início tinha zero. Aí, né? Hoje o Spotify já deixa botar comentário. É isso. Né? A Apple sempre teve as avaliações, mas a maioria das pessoas jogam as estrelas lá e não escrevem muito. Exatamente. Até por isso que faz sentido quando brinquei aqui de blogueiragem, é para tentar uma aproximação para entender o que faria sentido para as pessoas. Porque a maioria da interação que eu tive foi através de Instagram. Foi, dá certo. Não tem nem dúvidas disso. Então, seria legal a gente conseguir entender melhor o que faz sentido. Por mais que a gente tenha as métricas, a gente veja os episódios e tenha os resultados. Mas, de repente, é um enfoque diferente, é uma coisa mais particular que dá pra gente responder aqui. Então, mande seu comentário, mande seu direct. Sim. E... Nova fase. O que a gente fala agora? A gente podia fazer... Vou botar pro ano que vem temporada. Vou fazer 5ª temporada. A gente encerra esse ano e a gente bota a 5ª temporada do CPCast do zero. Então é isso, Gabi. Acho que por hoje... Voltamos. Esse é o principal. Sim. E vamos ver. Vamos ver se a gente volta vídeo. Vamos ver se a gente faz... o perguntas e respostas. Tá aí, eu gosto de pergunta e resposta. Quando a pessoa manda e a gente responde. Isso é legal. Beleza. Eu gosto. Beleza. Bom, muito obrigada. Então o próximo vai ser disso. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo. Até. Valeu, Gabi.